Olá, queria falar com você sobre uma coisa que eu tenho percebido bastante entre os fisioterapeutas, principalmente aqueles profissionais que estudam bastante, fazem cursos, investem na formação, mas continuam com dificuldade em atrair pacientes particulares. Normalmente, a primeira explicação que se aparece é: Lucas, o problema é a falta de paciente. Mas será mesmo? Porque, veja só, eu conheço profissionais excelentes, extremamente competentes, pessoas que estudam bastante, têm pós, têm especialização, mestrado, anos de experiência, e mesmo assim a gente vê essas pessoas dependentes de convênio, tá? Então talvez exista aí algo além da variável pacientes na equação, tá? E foi justamente isso que eu percebi ao longo dos anos. Muitas vezes o problema não é a falta de conhecimento, também não é a falta de técnica, porque geralmente o fisioterapeuta é um profissional que até vai muito bem nas suas técnicas, né? Porque ele busca por técnicas, mas ninguém ensina ele a transformar esse conhecimento em valor percebido. Porque assim, pensa comigo, um paciente que chega até você, ele não sabe se você está usando Mulligan, PNF, se você está fazendo alguma técnica de osteopatia, tá? E ele não tem nenhuma obrigação de saber disso, tá? O que ele percebe é outra coisa, tá? O que ele percebe é se você entendeu o problema dele, tá? Se você consegue explicar o que está acontecendo, se existe uma lógica por trás do que você está propondo no seu atendimento, tá? Aí isso é que muda o jogo, tá? Então eu vou te dar um exemplo. Imagina dois fisioterapeutas onde ambos possuem as mesmas formações e estudaram bastante. Então, o primeiro, ele avalia o paciente, faz as suas técnicas, faz o tratamento de praxe. O segundo também faz a mesma coisa. Mas o segundo, antes disso tudo, ele consegue explicar por que o problema existe. Mostra os possíveis mecanismos envolvidos, explicar por que aquela dor aparece, por que ela piora ou melhora em algum movimento e principalmente o que ele pretende fazer como terapeuta para mudar a situação e resolver o problema do paciente. Qual dos dois profissionais você acha que gerou mais confiança? Com certeza, né? O segundo, tá? E não porque o segundo fisioterapeuta sabe mais do que o primeiro, mas é porque ele soube organizar o seu raciocínio clínico e transmitir o que ele estava pensando para o paciente. Então, eu costumo dizer, o paciente ele não valoriza aquilo que ele não consegue entender, tá? Quando ele entende o problema, ele passa a confiar mais. Quando ele entende a lógica, ele passa a aderir melhor. Quando ele entende o plano que você passou para ele, ele começa a enxergar um valor. E é esse valor que muda tudo, tá? Porque justamente é aqui onde os fisioterapeutas perdem as suas oportunidades e não percebem, porque estão focados em técnica, tá? Então, quando eles deveriam sim estar focados na construção de autoridade clínica, porque a autoridade clínica não é parecer ser inteligente, tá? Mas é conseguir transformar aquele problema do paciente em um contexto que ele consiga entender. Ou seja, você facilitou o entendimento para o seu paciente. Quando isso acontece, você deixa de ser alguém que só faz técnica, tá? E é visto como alguém que resolve os problemas dos seus pacientes, tá? E existe uma diferença enorme entre as duas coisas, tá? Por isso, quando alguém me pergunta: Lucas, como é que eu faço para conseguir pacientes particulares? O que eu respondo? Eu digo assim: antes de você pensar em marketing, antes de você pensar em patrocinar anúncio, turbinar anúncio em redes sociais, você precisa pensar na forma como você está sendo percebido pelas outras pessoas. Porque os pacientes particulares procuram por confiança, por clareza e por segurança. Eles estão investindo dinheiro. Então eles precisam dessas coisas, porque isso são coisas que começam antes da venda. Ela começa no seu jeito de raciocinar, de observar a situação, de como você conduz uma consulta, mas principalmente quando você consegue comunicar aquilo que você sabe. Porque quando você entende melhor o problema do paciente, você consegue também explicar melhor para ele. Quando você explica melhor, você gera mais confiança. Quanto mais confiança você gera, maior vai ser o seu valor percebido, né? Então ele cresce naturalmente. Então talvez o primeiro passo, pessoal, seja
para você sair dessa dependência do plano de saúde, não seja aprender novas técnicas, mas enxergar o paciente de uma forma diferente. Tá? E essa mudança na sua percepção, ela não vem apenas dos resultados clínicos, mas da forma como as pessoas te enxergam como um profissional. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma, tá? E nos vemos nos próximos conteúdos. Se você gostou desse conteúdo, comente e se inscreva aqui no canal. Pretendo trazer cada vez mais conteúdos relacionados à valorização profissional, raciocínio clínico avançado e uma construção de uma prática clínica mais sólida.